Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o tricolor busca para a zaga? Você sabe que o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, foi de fato devolvido ao Sassuolo. Tratativas com o clube italiano foram encerradas. A partir daí, o São Paulo vai buscar alternativas no mercado. Naquele perfil que você já sabe, de jogador que chegue de graça, sem custo alto. Separei alguns nomes que têm sido especulados no tricolor. O primeiro deles, Medina, brasileiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária. Ele foi revelado no próprio time de Araraquara, embora já tenha sido emprestado em outros tempos para o Valladolid da Espanha e também para o Taubaté. É titular absoluto do time na Série B do Campeonato Brasileiro e esse nome chegou ao São Paulo por meio de uma sugestão do Juliano Bertolucci, empresário próximo ao presidente Júlio Casares. O filho dele é dono da Ferroviária. Se o São Paulo quiser, não se trata de uma negociação difícil. O atleta tem 23 anos de idade, 26 jogos e um gol na atual temporada. Na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo em 2021, ele havia sugerido Adonis Frias, zagueiro argentino, hoje com 26 anos de idade, 27, perdão. Esse nome praticamente inviável, o atleta que pertence ao León do México, tem contrato longo por lá e, embora tenha sido expulso dos 2 últimos jogos que participou, haveria a necessidade de uma compra dos direitos econômicos, algo que o São Paulo hoje não é capaz. Quero falar também sobre Luizão, você lembra dele? Atleta revelado na base do São Paulo, saiu pela porta dos fundos para jogar no West Ham. Jogar foi tudo que ele não conseguiu no time principal, nenhuma aparição. Teve de se contentar com jogos no Sub-21 e também com um empréstimo por um pequeno time da Polônia, onde mais uma vez não conseguiu jogar. Acho difícil imaginar que o Luizão possa ser reforço para a zaga tricolor. Muitos São Paulinos perguntam se o Matheus Belém, que está de volta do empréstimo, não seria uma alternativa. Só para lembrar que o Belém foi para a Chapecoense, que joga a Série B e por lá não fez nem sequer um único jogo. Eu imagino que alguém que não tenha conseguido jogar num time catarinense, no estadual e na Série B possa ser a solução para o São Paulo. Você, torcedor tricolor, quem gostaria de ver jogando como zagueiro? É importante lembrar que não dá para sonhar com nomes muito caros, beleza? Agora te falar sobre o São Paulo, que andou sondando laterais direitos que atuam na Argentina. Os nomes: Advíncula, peruano de 35 anos de idade do Boca Juniors, e Fabrício Bustos, 29 anos, atleta do River Plate. Fabrício Bustos, você vai lembrar, teve passagem pelo Internacional entre 2022 e 2024. São Paulo nem pretende contratar um lateral direito, mas o Crespo é que tem batido nessa tecla sobre a necessidade de mais um jogador para essa posição, especialmente depois da saída do Igor Vinícius. Hoje o São Paulo conta com o Cédric Soares e com meninos. O Mike seria a primeira opção, mas o Mike tem mais 6 semanas de ausência por causa de uma lesão. O Igor Felisberto e o Ângelo hoje são avaliados pelo Crespo como muito jovens, muito novos para esse desafio. Até por isso, o Crespo é quem tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um jogador. O Advíncula foi sondado, mas não deve haver avanços. A questão da idade, os 35 anos e a queda física do Advíncula, que teve sempre o seu porte físico como um grande trunfo, tudo isso contribui para que o São Paulo não demonstre tanta intenção. O Advíncula chegou a ter seu nome colocado numa lista de eventuais dispensados do Boca Juniors, mas o Boca garante que vai manter o atleta. Já o Fabrício Bustos, o grande lance é a questão financeira. Hoje ele está avaliado em 3 milhões de dólares. E o São Paulo não vai, em hipótese alguma, investir toda essa grana num lateral. É importante contar que o São Paulo tem hoje como prioridades a busca por atacantes de lado de campo e por um meio-campista. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está mais esperançoso com a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, que tem sido tratada como prioridade absoluta. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares na manhã dessa terça-feira para perguntar a respeito de um zagueiro que tem sido muito debatido por torcedores do São Paulo nas redes sociais, o Medina. O Júlio descartou a contratação do atleta que pertence à Ferroviária e disse que o foco total está na prorrogação do vínculo do Alan Franco, que se encerra em dezembro desse ano, ou seja, a partir dessa terça-feira o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro para qualquer time do Brasil ou do mundo. Pois bem, a informação que eu quero dividir com vocês agora é de que a última reunião que aconteceu entre São Paulo e representante do Alan Franco foi tratada como, abre aspas, bastante positiva, fecha aspas. Existe a expectativa de que mesmo com essa possibilidade de assinatura de pré-contrato com um rival, que o Alan Franco nos próximos dias, enfim, se acerte com o São Paulo. Existiam algumas pendências importantes. Primeiro, o Alan Franco quer se tornar o zagueiro mais bem pago do elenco tricolor, ultrapassando o Arboleda, que tem um custo mensal de 800 mil por mês. São Paulo relutava com a ideia, mas já acabou concordando em ceder.
Havia também uma pendência com os empresários do Alan Franco, ainda quando da sua contratação junto ao Atlanta United. São Paulo prometeu parcelar com caráter de prioridade toda essa dívida existente para que o acordo possa ser sacramentado o mais rápido possível. Diante de qualquer novidade, volto aqui para contar para vocês. Beleza? Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do Tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? Quero contar agora que descobri qual jogador chileno de ataque com quem o São Paulo negocia. E não se trata de Christian Zavala, chileno de 25 anos de idade que pertence ao Colo-Colo. Muita gente fazendo a associação desse atleta ao tricolor depois que o Zavala passou a seguir o São Paulo nas redes sociais. Jogador de pouco destaque na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele foi titular do Colo-Colo em 4 partidas, sendo reserva em 7 jogos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo e a pessoa disse, pode descartar. Jogador em questão e que interessa ao São Paulo é Gonzalo Tapia, também chileno, 23 anos de idade, atleta do River Plate. Jogador que pertencia à Universidade Católica, onde tinha grandes números. Temporada passada, por exemplo, de 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Acontece que o Tapia se mudou para o River Plate e não conseguiu decolar por lá. Tanto que na atual temporada são só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O atleta não é utilizado desde 19 de março. São Paulo tenta convencer o River Plate a emprestar o jogador, fazendo valer a impressão de que no São Paulo o jogador vai se valorizar e vai render mais dinheiro ao River Plate. A relação entre dirigentes do São Paulo e River Plate é boa e existe otimismo de que esse negócio possa ser concretizado nos próximos dias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.